Meus amigos, uma luz de alerta acabou de se acender. E o que deveria ser a maior revolução tecnológica da história pode se transformar na realidade no maior colapso financeiro desde 2008. Porque nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, trilhões de dólares estão sendo despejados em empresas de inteligência artificial, que não geram lucro, não têm modelo de negócio sustentável e estão queimando dinheiro numa velocidade assustadora. Michael Burry, o investidor que previu e lucrou com a crise imobiliária de 2008, acabou de anunciar essa semana que está apostando contra as empresas de inteligência artificial. 54% dos gestores de fundos globais acreditam que estamos numa bolha. E pasmem, até Sam Altman, CEO da OpenAI, admitiu publicamente, sim, provavelmente estamos numa bolha. E o Brasil? Como que fica nessa história? Empresas brasileiras demitindo funcionários para substituir por chatbots, investidores locais apostando fortunas em startups de IA e o pior, a gente pode estar prestes a ver o filme da bolha da internet do ano 2000 se repetir, só que dessa vez com inteligência artificial. Eu vou trazer essa e outras informações. Fica comigo até o final para você entender como tudo isso impacta diretamente no seu bolso e o seu emprego. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no conteúdo, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e deixe também o seu comentário abaixo. Muito bem, meus amigos, para a gente entender o tamanho da bomba que pode estar prestes a explodir, a gente precisa olhar para os números. E os números são simplesmente assustadores. A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, foi avaliada recentemente em 500 bilhões de dólares. Você ouviu certo, 500 bilhões de dólares. Só que a empresa fatura apenas 10 bilhões por ano e tem um prejuízo ainda maior que isso. Ou seja, a empresa vale uma fortuna, mas não gera lucro nenhum. E tem mais, a OpenAI está planejando gastar 1,5 trilhão de dólares em data centers e infraestrutura nos próximos anos. Para você ter uma ideia do que isso significa, eles vão consumir energia equivalente a 26 usinas nucleares, só para rodar seus softwares. Isso mesmo, 26 usinas nucleares. Energia suficiente para abastecer mais de 23 milhões de residências. E sabe o que é mais preocupante? A empresa perde dinheiro até com os clientes que pagam 200 dólares por mês, porque as pessoas estão usando o serviço mais do que eles esperavam. É o tipo de negócio que quanto mais vende, mais dá prejuízo. Mas a OpenAI não é a única. Existe hoje mais de 1.300 empresas de IA avaliadas em 100 milhões de dólares cada uma. E tem quase 500 tipo unicórnios da IA, empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares cada uma. Só que a grande maioria delas não fatura nada. Não tem lucro e sobrevive apenas de investimento. E quem está bancando essa festa toda? Os investidores de risco despejaram quase 200 bilhões de dólares em startups de IA só nesse ano. Mais da metade de todo o investimento de capital de risco está indo em IA. É dinheiro demais sendo jogado num setor que ainda não provou que consegue dar lucro. Mas agora vem a parte que realmente assusta e que grande parte da mídia não te mostra com clareza. Existe um esquema circular de financiamento acontecendo nesse exato momento no mercado de IA. E eu vou te explicar como funciona e o porquê é tão assustador. A NVIDIA, a fabricante de chip para inteligência artificial, se tornou a empresa mais valiosa do mundo, valendo 5 trilhões de dólares. E ela está lucrando horrores vendendo chips para empresas de IA. Só que tem um detalhe, a própria NVIDIA está investindo 100 bilhões de dólares na OpenAI. E adivinha o que a OpenAI vai fazer com esse dinheiro? Comprar mais chips da própria NVIDIA. Você está entendendo o esquema? A NVIDIA dá dinheiro para a OpenAI e a OpenAI usa esse dinheiro para comprar produtos da NVIDIA. É como se você fosse dono de uma loja e desse dinheiro para o seu cliente para ele comprar na sua própria loja. No papel parece que você está vendendo muito, mas na prática você está bancando suas próprias vendas. E tem mais, a NVIDIA também investiu na CoreWeave, uma empresa de data centers que vende processamento para a OpenAI e ainda se comprometeu a garantir os serviços dessa empresa caso ela não encontre clientes. Ou seja, a NVIDIA está criando toda uma cadeia artificial de demanda. A AMD, concorrente da NVIDIA,
fez algo parecido. Ela deu ações da empresa para a OpenAI em troca da OpenAI comprar seus chips. E quando o anúncio foi feito, as ações da AMD subiram, o que acabou pagando a própria OpenAI pelo acordo. E olha só que interessante, a OpenAI anunciou um contrato de 300 bilhões de dólares com a Oracle para comprar capacidade de data centers. E a Oracle, obviamente, vai usar esse dinheiro para comprar chips da Nvidia, que é a investidora da OpenAI, fechando o círculo de novo. É um carrossel de dinheiro, meus amigos. Todo mundo investindo em todo mundo comprando de todo mundo, e no final das contas, ninguém está realmente lucrando. É exatamente o tipo de esquema que a gente viu na bolha imobiliária de 2008 e antes da bolha da internet no ano 2000. E aqui vem o ponto mais crítico de toda essa história. As contas simplesmente não fecham. E quando as contas não fecham, meu amigo, a conta chega, e chega pesada. Segundo a consultoria da Bain Company, as empresas de IA precisariam gerar 2 trilhões de dólares em receita anual até 2030 para se tornarem lucrativas. Para você ter uma noção do que isso significa, é mais do que a receita combinada da Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Apple e Nvidia juntas em 2024. É 5 vezes maior do que todo o mercado global de softwares, mas sabe quanto as empresas de IA devem faturar em 2025? Apenas 43 bilhões de dólares. E a projeção mais otimista até 2030 é de 780 bilhões, ou seja, menos da metade do que seria necessário para quebrar o 0 a 0. E tem outro problema gravíssimo, a infraestrutura. Construir usinas de energia, seja nuclear, solar ou combustível fóssil, leva anos. O processo de aprovação de uma usina nuclear nos Estados Unidos pode levar 5 anos só na aprovação e mais 5 anos na construção. Essas empresas de IA estão prometendo mundos e fundos, mas não vão ter energia para rodar seus sistemas. Algumas empresas, como a Shai do Elon Musk, já estão até burlando regulamentações ambientais para instalar geradores de energia e tentar atender a demanda de energia. Isso, cara, já é desespero. E mais, os chips de IA ficam obsoletos muito rápido. A Nvidia lança chips novos e mais potentes todo ano, então essas empresas vão ter que trocar toda a infraestrutura muito mais rápido do que estão contabilizando nos balanços. O custo real de manutenção é muito maior do que eles admitem para os investidores. E é exatamente nesse ponto que a gente encontra semelhanças assustadoras com a bolha da internet do ano 2000. Lá em 1996, o presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, alertou sobre a exuberância irracional do mercado. Mas a bolha só estourou 3 anos depois, em 2000, e quando estourou foi devastador. O índice Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia, despencou 80% em 2 anos e meio. Milhares de empresas.com simplesmente desapareceram do mapa. E olha que a internet era de fato revolucionária e mudou o mundo, mas isso não impediu que 90% das empresas quebrassem. Hoje, o investimento privado em tecnologia da informação, como porcentagem do PIB americano, já voltou aos níveis da bolha da internet. E o índice que mede quantos investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro das empresas, o famoso índice PL, está se aproximando perigosamente dos níveis de 2000. A diferença é que naquela época empresas estavam ainda mais caras e muitas nem sequer tinham receita. Hoje, pelo menos algumas das grandes empresas de tecnologia têm lucros sólidos, mas isso não muda o fato de que existe uma grande quantidade absurda de dinheiro sendo jogadas em empresas que não faturam nada. E tem um detalhe importante: as bolhas não estouram sozinhas. Lá em 2000, o que estourou a bolha foi a descoberta de fraudes contábeis massivas. Empresas estavam maquiando os números para enganar investidores. Será que não tem nada parecido acontecendo agora? E o Brasil? Como que fica no meio dessa confusão toda? Empresas brasileiras estão demitindo funcionários aos montes para substituir por sistemas de IA que nem foram completamente testados. Bancos, call centers, empresas de tecnologia, todo mundo correndo atrás dessa promessa de redução de custos. Só que quando a bolha estoura lá fora, vai respingar aqui dentro com força total,
Por quê? Porque o Brasil não produz tecnologia de IA. A gente só consome. Todas essas empresas que estão demitindo gente para usar IA dependem de serviços que vêm de fora. E quando essas empresas começarem a quebrar ou aumentar os preços para tentar se salvar, quem vai pagar a conta é o empresário brasileiro. E tem mais, investidores brasileiros estão colocando dinheiro em fundo que apostam pesado em empresas de IA. Quando a correção vier, e ela vai vir, vai ter muito brasileiro perdendo dinheiro. Agora, significa que a IA é uma fraude? Não. A inteligência artificial é real, funciona e vai sim transformar o mundo, assim como a internet transformou. Mas isso não impede que existe uma bolha gigantesca de investimentos que vai estourar. A grande questão não é se a IA vai dar certo. A questão é quantas dessas 500 empresas unicórnios de IA vão sobreviver. Quantos trilhões de dólares vão simplesmente evaporar quando os investidores perceberem que as contas não fecham? E o problema maior ainda, 10 empresas de tecnologia, a maioria envolvida com IA, representam 40% de todo o índice S&P 500. Se uma delas cair, pode derrubar o mercado inteiro. A OpenAI sozinha já adicionou centenas de bilhões de dólares ao valor de mercado de empresas como Nvidia, AMD e Broadcom só com anúncios de contratos. Se ela vacilar, muita gente vai perder dinheiro. O roteiro é sempre o mesmo: dinheiro fácil, promessas grandiosas, todo mundo achando que descobriu a mina de ouro e no final quem paga a conta é sempre o mesmo: o trabalhador, o pequeno investidor e o contribuinte. A IA vai revolucionar o mundo? Sim, mas antes, meu amigo, uma quantidade enorme de gente vai perder dinheiro. E o Brasil, como sempre, vai sentir o impacto. Bom, pessoal, já trouxe aqui algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, nosso bate-papo não acaba aqui agora, nesse vídeo. Ele continua aqui nos comentários. Então deixa o seu comentário, me fala o que você acha do que pode acontecer e se você está se protegendo em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.